Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Tenha um dia maravilhoso. Aproveite a história. Lina entrou no prédio com a bolsa de entrega pendurada no braço. Apenas mais um bico para pagar as contas. Apenas deixar o pedido e desaparecer. Simples e rápido. Ou pelo menos deveria ter sido. Assim que ela entrou, deu de cara com um homem parado ao lado da máquina de café. E antes que pudesse recuar, ele a viu. Lina, ei, espere. Vamos conversar. Gritou Mateus, o ex-namorado que ela vinha evitando há meses. Ela não esperou. Virou nos calcanhares e correu pelo corredor com o coração batendo forte. Se ele a alcançasse, começaria seu discurso de sempre. Nós éramos perfeitos juntos. Lembra da nossa playlist? Eu sei que você sente minha falta. Ela precisava sair dali. Foi quando avistou uma longa mesa com um homem de terno parado em frente a ela, olhando para um tablet. Sem pensar, ela correu em direção a ele, jogou-se no chão e se agachou entre suas pernas, apertando a bolsa com força contra si. Por favor, finja que não me viu, sussurrou ela, escondida ali, com a testa quase tocando a calça dele. O homem congelou. O quê? Só 30 segundos. Ela implorou, olhando para cima por entre os joelhos dele. Aquele cara me viu. Ele vive me seguindo. É um ex. Ok, eu sei que isso é estranho, mas por favor me ajude. Ele olhou ao redor claramente confuso, mas não se moveu. Ele lentamente abaixou o tablet, tentando entender se aquilo estava realmente acontecendo. Passos apressados ecoaram no corredor. Lina prendeu a respiração. Com licença, senhor. Você viu uma garota passar correndo mochila vermelha? Mateus perguntou ao aparecer na porta. O homem respirou fundo e respondeu calmamente. Ela correu naquela direção. Parecia estar com pressa. Mateus murmurou um rápido obrigado e foi embora sem pensar duas vezes. Lina só soltou o ar quando tudo ficou em silêncio. Ok. Ela se afastou lentamente. Isso foi um pouco constrangedor. O homem ainda estava parado ali, olhando para ela com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ela se levantou, ajeitou a camisa e tentou salvar o que restava de sua dignidade. Eu não sou louca, ok? Foi uma emergência emocional, uma tática de sobrevivência como num filme. Um filme experimental, talvez, disse ela. Ele ergueu uma sobrancelha. Mas funcionou. Ela suspirou e estendeu a mão. Lina Oliveira, entregadora, nas horas vagas, desempregada em tempo integral. Eduardo Almeida, diretor executivo e aparentemente um esconderijo humano por acidente. Os olhos de Lina se arregalaram. Eduardo Almeida. O nome dele estava em todo o noticiário financeiro. Um dos empresários de tecnologia mais reservados e poderosos. Ele evitava aparições públicas, mas dirigia uma das empresas mais influentes de São Paulo. Ah, ótimo. Claro, porque o universo nunca perde uma chance de me humilhar. Acabei de me esconder entre as pernas de um CEO. Eduardo deu uma risada curta. Já tive reuniões mais estranhas. Aposto que nenhuma delas envolveu uma mulher desesperada usando você como escudo humano. Essa foi a primeira. Lina se encolheu. Eu só estava fazendo uma entrega. Juro. Ganhando um dinheiro extra com entregas rápidas. Não esperava encontrar meu ex emocionalmente grudento e definitivamente não você. Você está bem? Ela piscou surpresa com a pergunta. Sim, quer dizer, a vergonha está batendo forte. Mas fora isso, estou bem. Ele cruzou os braços. Você sempre lida com crises de forma tão criativa. Só quando o plano a falha. Então, sempre. Eduardo a estudou por um momento mais do que o necessário. Você disse que está procurando um emprego. Constantemente, mas ninguém me contrata. Sou experiente demais para vagas de entrada e inexperiente demais para empregos de verdade. É um talento raro. Ele entregou a ela o tablet. Preciso de um assistente temporário. Alguém que pense rápido, lide com o caos e não desmaie sob pressão. Ou debaixo de mesas. Exatamente. Lina o encarou tentando descobrir se ele estava brincando. Mas Eduardo parecia sério. Sério e um pouco intrigado. Você está mesmo me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma chance de provar que você é mais do que apenas uma entregadora que se esconde bem. Se estiver interessada, venha amanhã, sala 1806.
Ela respirou fundo, tentando decidir se aquilo era loucura ou um novo começo. Ok, mas se eu encontrar outro ex, você promete que ainda vai me contratar. Prometo que te darei um crachá e acesso à sala de descanso. Isso já é uma melhoria. Ela riu. Fechado, Sr. Almeida. Eduardo, apenas Eduardo. Ela se afastou com o coração acelerado. Ela não tinha ideia do que esperar no dia seguinte. Mas uma coisa era certa. Ninguém jamais acreditaria na história de como ela conseguiu aquele emprego. No dia seguinte, Lina se viu encarando seu reflexo no elevador espelhado do prédio corporativo, tentando decidir se sua blusa parecia mais funcionária e eficiente, ou peguei o que estava no varal e vim. Não acredito que estou mesmo fazendo isso, murmurou para si mesma, ajeitando o cabelo. Ontem ela se escondeu entre as pernas de um homem. Hoje ela ia trabalhar para ele. O elevador parou no 18º andar. Quando as portas se abriram, uma recepcionista a cumprimentou com um sorriso formal e uma prancheta na mão. Bom dia, nome Lina Oliveira. O Sr. Almeida pediu para eu vir. A mulher assentiu como se isso não fosse nada fora do comum. Ele está esperando por você. Pode entrar. Enquanto caminhava pelo corredor de vidro, Lina observava o escritório ao seu redor, moderno, elegante e impecável. As pessoas se moviam rapidamente com propósito. Todos pareciam saber exatamente o que estavam fazendo, exceto ela. A porta do escritório se abriu antes que ela pudesse bater. Eduardo Almeida estava lá com a mesma expressão neutra do dia anterior. Camisa branca, mangas arregaçadas, blazer jogado sobre a cadeira, tablet na mão. Lina, bom dia. Oi, estou aqui como prometido e sem fugir desta vez. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Ótimo, vamos conversar. Ela se sentou tentando parecer natural. Eduardo, por outro lado, parecia exatamente como ela imaginava um CEO direto, preciso, impossível de ler. Este projeto, ele começou ativando a tela holográfica em sua mesa. É uma nova unidade criativa, uma equipe pequena e ágil focada em soluções inovadoras. Mas, honestamente, estamos com falta de energia e paciência. E é aí que eu entro. É aí que você poderia entrar, ele confirmou. Preciso de alguém para cuidar da parte prática, agendamentos, acompanhamento de reuniões, suporte logístico. Mas o mais importante é alguém que consiga manter a calma sob pressão. Lina levantou a mão como se estivesse em uma sala de aula. Eu me escondi entre suas pernas ontem. Acho que isso prova que posso ser bem criativa sob pressão. Eduardo sorriu levemente. Aquele quase riso que durou menos de 2 segundos. Exatamente. Agora sobre sua experiência de trabalho. Bem, comecei a estudar design gráfico, mas tranquei a faculdade para cuidar da minha mãe. Desde então, trabalhei onde pude. Entregas, formatação de trabalhos, atendimento ao cliente, edições básicas, buffet. Fui até noiva falsa em um chá de panela uma vez. Longa história. Ele simplesmente assentiu como se tudo o que ela disse fizesse todo o sentido. Flexível, adaptável, não convencional. Prefiro versátil, mas não convencional também serve, respondeu ela, tentando não parecer nervosa. Ele tirou uma pasta fina de sua gaveta e a deslizou pela mesa. Este é um contrato temporário de 3 meses. Se você gostar do trabalho e se eu gostar de trabalhar com você, podemos estendê-lo. Você aceita? Lina pegou a pasta, leu 2 linhas e parou. Isso é real, a menos que você esteja dormindo no chão do saguão de novo. Não, aquilo foi só uma vez. Eduardo entregou-lhe uma caneta. Ela hesitou por um segundo, depois assinou. Feito. Agora você tem uma assistente com reflexos rápidos e uma leve tendência ao caos. E eu tenho um experimento interessante para os próximos 90 dias. Ela ergueu uma sobrancelha. Você costuma chamar seus funcionários de experimentos. Apenas os que aparecem escondidos debaixo de mesas. Vamos. Lina o seguiu até um escritório espaçoso com janelas enormes, com vista para a cidade. Um sofá de canto, uma estação de trabalho e uma mesa digital gigante preenchiam o espaço. Eduardo apresentou cada área como se estivesse mostrando uma nave espacial. Esta será sua estação e esta equipe, disse ele apontando para um grupo de 4 pessoas, em frente a uma tela interativa. É o coração do projeto. Cada um tem uma especialidade.
Seu trabalho é garantir que tudo corra bem nos bastidores. Lina acenou para eles. Recebeu alguns olhares curiosos, especialmente de uma mulher loira e alta de blazer vinho, que tinha uma expressão de "vou te julgar em 5 segundos". Aquela é a Sofia. Ela cuida do planejamento e adora silêncio, sussurrou Eduardo. Então, tente não contar piadas perto dela. Já estou nervosa, sussurrou Lina de volta. Bom, isso funciona melhor, os outros parecem mais receptivos. Um cara de óculos e fones de ouvido apenas fez um sinal de positivo para ela. Outro de camiseta preta com uma estampa retrô entregou a ela uma bala de morango e sorriu. Gostei dele. Ele é programador, não fala muito, mas está sempre distribuindo doces. É a linguagem dele. Ao longo da manhã, Lina aprendeu a usar o sistema interno da empresa, participou de uma reunião remota e quase derramou café na impressora. Eduardo a observava de vez em quando, mas nunca interferia. Quando alguém a chamava pelo interfone, ela sempre respondia, só um segundo, o que geralmente se transformava em 5 minutos. Perto do meio-dia, ele passou por ela e disse almoço. Pensei que o almoço aqui fosse cada um por si. Talvez, mas estou indo para a copa da diretoria tomar um café e você parece que precisa de comida antes de começar a mastigar seu teclado. Ela se levantou imediatamente. Viu, você entende sua assistente melhor do que pensa. A copa da diretoria ficava em um andar privado moderna, clara e cheia de pratos que pareciam chiques demais para serem reais. Eduardo pegou uma xícara de café e entregou a ela uma garrafa de suco. Então, ele perguntou encostado no balcão, sobrevivendo por enquanto? Sim, só sinto que estou prestes a causar um pequeno acidente como derrubar um servidor ou incendiar uma lâmpada. Espero que não, essa lâmpada foi cara. Ela riu e tomou um gole de suco. Sabe, eu não pensei que estaria aqui hoje. Ontem eu só queria entregar um pacote e evitar meu ex. Agora tenho um crachá e uma mesa com vista. A vida tem um jeito engraçado de acontecer quando você está distraído, tipo tropeçar no CIO. Exatamente. Eles se olharam por um segundo a mais do que o necessário antes de Eduardo desviar o olhar. Terminando seu café. Temos uma reunião às 14 horas. Esteja pronta. Estou sempre quase pronta. Enquanto ele se afastava, Lina sorriu para si mesma. A verdade é que ela não tinha ideia de como foi parar ali, mas talvez, apenas talvez, ela estivesse exatamente onde precisava estar. A reunião das 14 horas terminou precisamente às 15 horas e 26 minutos. Lina não sabia como, mas sobreviveu a 90 minutos de termos técnicos, planilhas holográficas e o silêncio cortante de Sofia. Seus olhares por si só poderiam fazer alguém se sentir como se estivesse falhando apenas por respirar. Eduardo, como sempre, era uma fortaleza. Postura reta, voz firme, nenhuma reação visível, exceto pelo ocasional entendido, ou prossiga. Lina, por outro lado, rabiscava freneticamente em um caderno, tentando não parecer perdida enquanto se perguntava o que é um relatório de métricas cruzadas e por que ele me pediu para revisar um... Quando a sala se esvaziou, Eduardo se virou para ela. Preciso ir até o financeiro no 22º andar. Venha comigo. Claro, disse ela, embora não tivesse ideia do porquê. Ela caminhou ao lado dele pelo corredor, tentando acompanhar seu ritmo sem parecer que estava correndo. Eles pararam em frente ao elevador e ele apertou o botão. O silêncio entre eles era confortável, mas estranho. Ainda era difícil acreditar que estavam trabalhando juntos e que ele a conheceu, enquanto ela se escondia debaixo de uma mesa. O elevador chegou. Eles entraram. Estavam sozinhos. Você está se saindo melhor do que eu esperava, disse Eduardo após alguns segundos de silêncio. Isso foi um elogio ou uma surpresa mal disfarçada? Um pouco dos dois. Lina sorriu, encostando-se sutilmente na parede de vidro. O elevador começou a subir, o painel apitando suavemente enquanto os andares passavam até que em algum lugar, entre o 20º e o 21º andar, tudo parou. Literalmente. As luzes piscaram. Um alarme fraco soou. O painel congelou. Lina piscou. Isso foi planejado. Um treinamento, algum exercício corporativo para testar nossa compostura. Não, parece uma queda de energia, disse Eduardo, já tirando o celular do bolso. Ok, sem pânico. Ela respirou fundo.
Estamos apenas presos em um elevador de vidro a 20 andares de altura, sem sinal, com oxigênio limitado, e meu estômago acabou de me lembrar que não almocei direito. Lina? Sim. Você está entrando em modo catástrofe. Isso acontece quando fico presa em espaços pequenos ou quando vejo meu ex. Mas honestamente, o elevador é mais claustrofóbico que o Mateus. Eduardo foi para o lado e apertou o botão de emergência. Nada aconteceu. Parece que o sistema caiu também. Vou chamar manualmente. Ele abriu um pequeno painel de metal, tirou um rádio e falou nele. Aqui é Eduardo Almeida. Estou preso no elevador C. Alguém aí? Houve estática por um momento antes que uma voz respondesse. Senhor Almeida, estamos com uma falha parcial no sistema, mas estamos estabilizando as coisas. Pode levar alguns minutos para restaurar os elevadores. O senhor está bem aí? Estamos bem, obrigado. Ele guardou o rádio e se virou para Lina. Sem oxigênio limitado. Podemos respirar normalmente. Ufa! Então agora só tenho que lidar com o fato de estar presa no elevador mais transparente da cidade com meu chefe. Ela olhou ao redor. Era verdade. O elevador era todo de vidro com vista para a cidade ou, no caso, para o céu nublado. Sabe o que é pior? Disse ela, tentando aliviar o clima. Fico nervosa em silêncio absoluto. Eu percebi. Então me deixe perguntar uma coisa. Vá em frente. Porque você me contratou. Eduardo pareceu ponderar a resposta. Porque você manteve a calma sob pressão. Porque você tem bons instintos, porque você improvisa. E porque, honestamente, eu te achei interessante. Interessante. De um jeito bom, você me lembrou que, às vezes, o inesperado é mais útil do que o planejado. Ela mordeu o lábio inferior, curiosa. Essa é uma resposta bem poética vinda de alguém que usa terno até para pegar café. Eu não uso terno para pegar café. Você usou ontem. Coincidência. Ela riu. Você é sempre assim tão rígido, rígido sério, quieto reservado. Como se tivesse sido treinado para não demonstrar nenhuma emoção em público. Como um robô educado. Como um robô educado. Ele inclinou a cabeça como se considerasse aquilo. E você sempre diz tudo o que pensa. 95% do tempo. Os outros 5% eu guardo para mim para não ser demitida. Vá em frente. Ela se encolheu. Você passa a vibe de alguém que mora em um apartamento silencioso, tem um cronograma para regar as plantas e provavelmente nunca chorou assistindo a um filme. Mas no fundo acho que você só não quer que as pessoas vejam o caos dentro de você também. Silêncio por um momento. Eduardo a encarou sem desviar o olhar. Estou certa. Ela perguntou um pouco mais baixo. Talvez mais do que deveria. As luzes piscaram de volta. O painel se acendeu. O elevador tremeu levemente e começou a se mover novamente. Ah, disse ela aliviada. Fim do drama de emergência? Foi interessante. Eu gosto da rapidez com que você pensa e de como fala ainda mais rápido. Ela sorriu. Treinamento intensivo, 3 irmãos, uma casa pequena e muita TV sem controle remoto. As portas se abriram no 22º andar. Eles saíram lado a lado. Antes de prosseguirem, ele parou e disse: a maioria das pessoas me trata com cuidado. Você não, por quê? Porque eu não sabia quem você era quando me escondi entre suas pernas. E porque agora que sei, é tarde demais para fingir ser formal. Eduardo ficou parado por um segundo, como se estivesse armazenando aquela informação. Então ele assentiu e eles continuaram andando. Naquela tarde, Lina não mencionou o elevador para ninguém nem a conversa. Mas sua mente continuava repassando o momento. Ele era mais humano do que ela pensava. Você não vai me deixar entrar, vai? Perguntou Lina, parada na porta da sala de conferências, segurando um tablet com o crachá pendurado no pescoço como um colar de papelão. Será uma apresentação longa. Sua presença ajuda com o suporte técnico. Respondeu Eduardo sem tirar os olhos do painel que projetava as telas de dados. Suporte técnico, levei 2 dias para descobrir como ligar a impressora. Apenas fique aí, sorria e finja que sabe o que está acontecendo. Geralmente funciona. Então é assim que você dirige a empresa. Ele a olhou inexpressivo. Exatamente.
Lina engoliu em seco e entrou na sala. A sala de conferências era enorme, com uma mesa oval que parecia um campo de mini-golfe, cadeiras giratórias de couro, garrafas de água importada e uma tela saída de um filme de ficção científica. Ela se sentou perto de Eduardo, tentando parecer mais profissional do que, ainda em período de experiência. Do outro lado da mesa sentavam-se 3 representantes de uma multinacional de design. Todos muito bem vestidos, muito sérios, com pastas organizadas, como se guardassem segredos de Estado. Eduardo começou a reunião com sua postura habitual, voz firme, pausas precisas e explicações técnicas. Lina não entendia metade dos termos, mas assentia ocasionalmente como se estivesse absorvendo tudo. Tudo corria bem até que o sistema de apresentação travou. A tela congelou em uma imagem de uma planilha piscando em azul. Eduardo apertou o controle. Nada. Apertou de novo. A tela piscou e depois ficou completamente escura. Um momento, disse ele, já ajustando o painel de controle na mesa. Lina olhou ao redor. O clima mudou instantaneamente. Os representantes da multinacional começaram a sussurrar. Sofia, do outro lado da sala, franziu a testa de um jeito que parecia pessoal. Eduardo permaneceu calmo, mas ela notou a leve tensão em sua mandíbula. Quer que eu tente? Lina disse baixinho, inclinando-se para ele. O sistema está travado. Melhor não mexer mais. Ela não deu ouvidos. Foi até o painel e em segundos reiniciou o programa. A tela voltou, mas por algum motivo não mostrava a apresentação. Em vez disso, exibia uma pasta chamada Prototipagem sublinhado V1 sublinhado Now sublinhado Mostrar. Ah, não, murmurou Eduardo, levantando-se para fechar a pasta. Mas antes que ele pudesse, Lina, tentando ajudar, abriu o arquivo. Na tela apareceu um esboço 3D de um projeto inacabado, um protótipo ainda em fase confidencial. Por 2 segundos ninguém respirou. Isso não era para ser mostrado, disse Eduardo calmo, mas firme. Eu só queria... Desculpe. Lina soltou, engolindo as palavras. Mas, para surpresa de todos, um dos representantes se inclinou para a frente interessado. Isso é fascinante. Vocês estão trabalhando com tecnologia de interface adaptativa para reconhecimento visual. Eduardo hesitou. Estamos explorando a tecnologia, mas ainda está em um estágio muito inicial. Posso ver mais detalhes. O homem perguntou com os olhos brilhando. Lina olhou para Eduardo como quem diz, faça alguma coisa. Eduardo respirou fundo e, com um gesto controlado, ativou a visualização segura do protótipo. A reunião que estava à beira do naufrágio, de repente, ganhou impulso. Os representantes começaram a fazer perguntas, tirando fotos secretamente, o que era estritamente proibido, e discutindo como integrar aquilo em seus próprios projetos. Sofia parecia que ia explodir. Eduardo permaneceu composto e Lina só queria desaparecer no chão. Quando a reunião finalmente terminou, os representantes saíram parecendo satisfeitos. Um deles até apertou a mão de Lina e disse: ótimo suporte técnico. Você deve ser nova, mas fez a diferença. Ela sorriu corando até as orelhas. Assim que a sala ficou vazia, Sofia cruzou os braços. Isso foi altamente imprudente. Se alguém vazar essas imagens, perdemos nossa vantagem competitiva. Eu sei. Foi minha culpa, admitiu Lina imediatamente. Mas Eduardo interveio. Aconteceu. E no final funcionou como um catalisador. Vamos rastrear qualquer imagem vazada e acelerar o processo de patente. Sofia olhou de um para o outro, depois saiu sem dizer mais uma palavra. Sozinhos, Lina e Eduardo ficaram em silêncio por um momento. Você vai me demitir? Ela perguntou baixinho. Não. Me transferir para a equipe de limpeza? Não. Me fazer almoçar com a Sofia? Isso seria cruel demais. Ela sorriu aliviada, mas ainda visivelmente inquieta. Eu só queria ajudar. Pensei que era um problema simples. Juro que não percebi que estava abrindo uma pasta secreta com tecnologia de ponta-saída de um filme de James Bond. Eduardo se encostou na mesa de braços cruzados. Você pensou rápido. Agiu sob pressão. O resultado foi melhor do que o esperado. E completamente por acidente. Sim, mas às vezes os acidentes levam a soluções mais eficazes. Isso é um jeito chique de dizer que sou uma bomba relógio útil. É um jeito honesto de dizer que você me surpreende. Ela baixou o olhar, mexendo em seu tablet como se a culpa fosse dele.
Não sou muito boa em fazer as coisas do jeito certo, mas eu tento. Continue tentando. Isso já é mais do que a maioria. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele atendeu. Falou algumas palavras em francês e depois desligou. Preciso ir para outra reunião. Você pode cuidar do relatório. Claro, mesmo que eu ainda não saiba direito o que é um relatório de métricas cruzadas. Está no sistema. E se travar de novo? Eu escondo o computador atrás de uma planta e finjo que sumiu. Eduardo riu uma risada real e espontânea que fez Lina parar por um segundo. Você está aprendendo rápido? Disse ele antes de sair pela porta. Lina ficou ali com o coração batendo forte. Ela ainda não tinha certeza se tinha cometido um erro ou feito algo brilhante. Mas pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali, sentiu que talvez fizesse parte de algo. Mais tarde, na cafeteria, Lina comia enquanto lutava contra uma mistura de fome e culpa. Ela olhava distraidamente para uma planta decorativa quando sentiu alguém se sentar à sua frente. Ei, Lina, certo, disse uma voz animada. Ela olhou para cima. Era o cara da bala de morango. Sou eu, e você é o fornecedor de lanches. Xavier, analista de interface e provedor oficial de açúcar para estagiários em apuros, disse ele, entregando-lhe um pacote de balas. Ela pegou rindo. Então, tudo bem entre você e o Sr. Almeida? Ele perguntou em voz baixa. Ouvi sobre a reunião. Digamos que foi intenso, mas aparentemente ainda não fui demitida. Isso é um bom sinal. Ele é duro, mas justo. Se ele não tivesse gostado de como você lidou com a situação, teria te removido na hora. Ele é sempre assim, o Eduardo. Ele não gosta de surpresas, mas quando acontecem, ele observa o impacto antes de reagir. Acho que você abalou a rotina dele. Abalar a rotina de um CEO soa perigoso. Xavier deu de ombros. Ou transformador. Ela mastigou lentamente a bala. A verdade é que tudo estava mudando. E embora ela não entendesse bem o porquê, tinha a sensação de que aquele acidente entre um erro e um conserto rápido estava prestes a se transformar em algo maior. Talvez sem perceber, ela tivesse começado a assumir um papel que era mais do que apenas uma assistente improvisada. Talvez ela estivesse começando a mudar a forma como Eduardo via o mundo, e a parte mais assustadora, ela estava gostando disso. Jantar. Lina piscou 3 vezes, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Era sexta-feira, 17 horas. Eduardo tinha acabado de terminar uma videoconferência e a chamou para a sala de reuniões vazia. Apenas os dois. Sem aviso, sem contexto. E com aquela precisão calma e cirúrgica que ele sempre usava como se estivesse oferecendo uma xícara de chá. Você quer dizer um jantar de verdade com comida? Ela perguntou cética. Sim, um jantar de verdade com comida, talheres, mesa posta e tudo o que vem com isso. Ele respondeu em seu tom impassível de sempre. Ela franziu a testa. Ok, e qual é a pegadinha? Não há nenhuma. É um jantar na casa dos meus pais. Eles estão na cidade, acham que eu trabalho demais e querem conhecer algumas pessoas da equipe. Pensei que seria bom levar alguém que está por perto. Lina ergueu uma sobrancelha. Então você pensou. Quem invadiu minha vida, travou um sistema, quase expôs um projeto confidencial e depois me ofereceu bala de azedinha. Ah, claro, a Lina. Pensei corajosa o suficiente para sobreviver a um jantar com minha mãe. Ela riu incrédula. Você está me levando porque acha que dou conta da sua família. E porque você fala muito quando está nervosa. Isso geralmente funciona como uma distração. Ah, agora está ficando romântico. Não é um convite romântico. É apenas um jantar com pessoas formais. Preciso de equilíbrio. E você é o oposto de formal. Nossa, seus elogios estão ficando mais poéticos a cada segundo. Você vem ou não? Lina cruzou os braços fingindo pensar no assunto. Contanto que não tenha frutos do mar, sou alérgica e vinho branco me faz falar demais. Ótimo. Saímos às 19 horas. Vista algo sem estampa de gato. Às 19h10, Eduardo estacionou em frente a uma casa elegante em um bairro onde até as calçadas pareciam caras. Lina saiu do carro com um vestido azul marinho simples, a coisa mais neutra que encontrou, e um casaco emprestado da amiga de uma vizinha. Você está nervoso? Ela perguntou observando Eduardo ajeitar a gola do blazer. Não.
Você está suando no frio. É o aquecedor do carro. Ela sorriu. Ele estava nervoso, e de alguma forma isso era meio adorável. Foram recebidos por uma mulher alta de cabelo impecável e olhos que analisavam com precisão militar. Eduardo, disse ela, dando um abraço breve no filho. E esta é a Lina, minha assistente. A mãe de Eduardo examinou Lina com um olhar que dizia: vou te decifrar em 2 minutos. Entrem, querida. O pai de Eduardo, por outro lado, era caloroso e amigável. Ofereceu vinho tinto, perguntou se ela preferia a carne mal passada ou bem passada e comentou que era um grande fã de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O jantar começou com todos à mesa. Além dos pais, estavam a irmã de Eduardo, um primo músico, e uma tia que não parava de falar sobre investimentos em criptomoedas. Lina, sentada entre Eduardo e a tia falante, tentava acompanhar a conversa até cometer o erro de tentar ser educada. Então você toca piano? Perguntou ao primo músico. Na verdade, eu toco violino. Ah, que legal! Sempre quis aprender a tocar violão. Violino? Ah, claro. Foi o que eu quis dizer. A sala caiu em 3 segundos de silêncio constrangedor. Eduardo pigarreou. Sua mãe revirou os olhos. A tia continuou falando sobre cripto. Lina respirou fundo. Se ela ia ser a desastrada, era melhor assumir. Sabe, disse ela com um sorriso. Na verdade, tentei fazer aulas de canto uma vez, mas o professor me dispensou no 3º dia porque cantei Parabéns para você desafinado. A irmã de Eduardo soltou uma risada baixa. O primo pareceu relaxar. Até o pai sorriu com bondade. Então você não canta, não toca e não entende de cripto? Observou a tia. Mas sou ótima em abrir as pastas erradas na frente de clientes importantes. Lina respondeu com humor. Eduardo quase deixou cair o garfo de surpresa, e sua mãe sorriu um sorriso pequeno, mas real. Pelo menos ela é honesta, disse a mulher. Excessivamente, murmurou Eduardo tomando um gole de vinho. O resto do jantar correu surpreendentemente bem. Lina explicou com cuidado como conheceu Eduardo, omitindo quaisquer detalhes embaraçosos, e desviou de perguntas invasivas com respostas criativas. Na sobremesa, ela já estava conversando com o pai de Eduardo sobre bolos caseiros e dando recomendações de temperos para a tia, que agora considerava investir em pimentas orgânicas. No final da noite, de volta ao carro, Lina soltou um suspiro profundo, como se tivesse acabado de completar uma missão secreta. Ok, não fui expulsa, ninguém me envenenou. Sua mãe me chamou de peculiar, e acho que isso é o mais próximo de um elogio que vou conseguir. Eduardo, com as mãos no volante, respondeu com sua voz calma de sempre. Você se saiu melhor do que eu esperava. Vindo de você, isso é praticamente um troféu. Meu pai gostou de você. Minha irmã também. E sua mãe. Ela ainda está processando. Mas se ela não pediu seu CPF para fazer uma verificação de antecedentes, isso é um bom sinal. Lina riu por um segundo. Pensei que ela ia me pedir para cantar. Aí eu definitivamente teria sido expulsa. Obrigado por ter vindo. Ela olhou para ele. Eduardo parecia relaxado, diferente do homem que ela via todos os dias no escritório. Ali no carro, sob as luzes da rua, ele parecia mais humano. Posso te perguntar uma coisa, disse ela. Você pergunta mesmo quando eu digo não. Por que você me trouxe? Eu já te disse. Equilíbrio, distração. Não minta. Você poderia ter levado qualquer assistente, qualquer executivo, qualquer pessoa com um terno decente. Você foi a única pessoa que me fez rir esta semana. E isso não acontece com frequência. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu olhando pela janela. Bem, fico feliz em ter causado uma impressão, mesmo que tenha sido tropeçando nas palavras e confundindo um violino com um violão. O carro avançou em um silêncio confortável por alguns minutos até chegarem em frente ao prédio de Lina. Ela soltou o cinto de segurança, mas hesitou antes de sair. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lina. Ela saiu, fechou a porta e deu 3 passos antes de ouvir a janela do carro baixar. Ah, Lina. Ela se virou. Obrigado por ser você. Ela sorriu, colocou as mãos nos bolsos e respondeu. Não sei ser de outro jeito. Ele esperou até ela entrar no prédio antes de ir embora. E pela primeira vez em muito tempo ele foi para casa com a mente cheia, não de números, gráficos ou metas,
mas de uma garota que cantava desafinado e de alguma forma fazia tudo parecer melhor. Na manhã seguinte, Lina chegou ao escritório com um croissant na mão e uma pergunta na ponta da língua. Mas Eduardo não apareceu. Ele passou o dia inteiro em reuniões externas. Sofia parecia saber o porquê, mas não compartilhou detalhes. Xavier, como de costume, apenas ofereceu doces. Tudo bem, ele perguntou ao notar que ela estava mais quieta que o normal. Sim, só pensando demais no jantar. Como você sabe. O prédio tem olhos e a recepção tem a boca grande. Ela riu mesmo sem vontade. Durante o dia, ela revisou relatórios, organizou arquivos e respondeu a e-mails que nem eram dela. Quando o expediente acabou, ela fechou o notebook com um suspiro. Estava prestes a sair quando recebeu uma notificação no celular. Mensagem de Eduardo Almeida: "Obrigado por ontem à noite. Espero que o vinho branco não tenha te feito falar demais." Lina respondeu com um emoji de gato de olhos arregalados e, alguns segundos depois, recebeu uma mensagem de voz de 3 segundos. Sua risada foi a melhor parte da noite. Ela ouviu 3 vezes. Depois saiu sorrindo, sem saber como, quando ou porquê, mas sentindo que algo havia mudado definitivamente. Lina não esperava ver Matheus em uma segunda-feira às 8 horas da manhã, parado no saguão da empresa, muito menos rindo e conversando com a recepcionista como se fosse o dono do lugar. "Ah, não", ela murmurou para si mesma, parando abruptamente. Ela equilibrava uma bandeja com 2 cafés e um croissant, um pequeno gesto que decidira fazer para Eduardo, embora não soubesse por que a ideia parecera tão certa naquele momento. Talvez porque ainda estivesse pensando no jantar ou porque a mensagem de voz dele ainda estivesse salva entre seus favoritos. Ela respirou fundo e tentou passar reto com os olhos fixos nas portas do elevador. Mas claro, Matheus a viu. Lina, ei, olha quem resolveu aparecer. Ela apressou o passo, mas como um radar emocionalmente descalibrado, ele a seguiu. "Espere só, quero falar por um segundo." "Um segundo é tudo o que tenho antes de jogar este café na sua cara." "Matheus, você está estressada, hein? Escuta, tenho pensado muito naquele dia em que nos encontramos por acaso. Foi um sinal do universo. O universo está tentando me ensinar paciência." Essa é a única explicação. "E você? Você trabalha mesmo aqui? Ouvi dizer que tem feito contatos importantes", disse ele com um sorriso presunçoso. Ela parou, virou-se lentamente. "Matheus, volte para a sua mesa, verifique seu ego e me esqueça, por favor." Ele ia responder, mas não teve a chance. "Algum problema?" Eduardo apareceu de repente atrás de Lina, de braços cruzados. Expressão neutra. O silêncio caiu imediatamente. Matheus instintivamente deu um passo para trás. Eduardo não parecia ameaçador, ele nunca parecia, mas algo em sua postura, na maneira contida como falava, fazia as pessoas se endireitarem. "Nenhum problema", disse Lina, respirando fundo. "Apenas um velho conhecido." "Velho conhecido?", repetiu Eduardo como se estivesse memorizando o termo. Matheus forçou um sorriso como se ainda tivesse chance de sair por cima. "Sou Matheus, trabalho no TI. Temos uma história." Eduardo simplesmente olhou para ele. Certas coisas devem ficar no passado. E com apenas um olhar, Matheus entendeu que era hora de se afastar. Ele murmurou um bom dia rápido e saiu fingindo manter a dignidade. Lina se virou para Eduardo, segurando a bandeja um pouco mais forte do que o necessário. "Eu ia te dar isso antes do desfile de ego masculino começar." Ele pegou um dos copos. "Obrigado. Não foi nada. E desculpe pela cena." Não precisa se desculpar, mas só por curiosidade o que ele quis dizer com contatos importantes. Ele estava tentando me provocar como sempre, desde que terminei com ele. Qualquer sinal de sucesso meu parece uma ameaça ao ego dele. Eduardo assentiu, levando o copo aos lábios. "Você fala como se estivesse acostumada a ser subestimada." "Porque eu sou." "Por quê?" Ela hesitou. "Porque eu nunca fui a primeira escolha de ninguém. Nem na escola, nem nos empregos, nem nos relacionamentos. As pessoas só me notam depois que eu tropeço em algo e acidentalmente chamo a atenção." Eduardo a olhou mais atentamente do que o habitual. "Eu te vi antes do tropeço." Ela sentiu o rosto esquentar. "E o que você pensou?" "Que você era uma variável imprevisível. E agora tenho certeza disso."
Ela riu aliviada. Isso é bom. Ainda estou descobrindo. O resto do dia passou sem problemas, mas Lina não conseguia parar de pensar naquela manhã. Mateus sempre a irritou, mas vê-lo ali em um lugar que ela agora considerava seguro a desestabilizou mais do que esperava. No final do dia, ela encontrou Xavier perto da saída. Ei, ouvi dizer que teve um clima tenso hoje de manhã. Este prédio tem ouvidos demais. Mateus, né? E ele ainda me chamou de amigo importante. Honestamente, isso é quase romântico vindo dele. Mas para uma ameaça, se você pensar bem. Xavier riu. E o Eduardo como reagiu? Como sempre. Frio, calmo, calculado. Mas ele estava mais sério. Um pouco. Xavier pareceu pensativo. Tem algo aí. O quê? Ciúmes. O Eduardo não. Ele nem tem temperatura para isso. Você não vê porque está dentro da situação, mas de fora é óbvio. Você está viajando. Estou apenas observando. E vou te avisar se isso acontecer, esteja preparada. Porque quando pessoas frias se apaixonam, é como uma panela de pressão. Parece controlado, mas quando explode, é intenso. Lina ficou em silêncio por alguns segundos. Xavier? Sim. Nunca mais compare o Eduardo a uma panela de pressão. 2 dias depois, Lina estava em um café perto do escritório resolvendo algumas tarefas em seu tablet quando sentiu alguém se aproximar. Posso. Era Eduardo. Ela olhou para cima surpresa. Você sai do escritório às vezes. Para respirar café de verdade e escapar de certas reuniões. Ele se sentou à sua frente e pediu um café preto e uma fatia de bolo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o ruído de fundo do café preenchendo o espaço. Você está bem? Ele finalmente perguntou. Sim, só pensando. No Mateus, entre outras coisas. Você já pensou em seguir um caminho diferente profissionalmente na vida? Ela sorriu. Todos os dias. Mas ainda não encontrei a porta certa. E se você estiver mais perto do que pensa? Lina franziu a testa. Você está falando do projeto? Disso também, mas principalmente de como você vê o mundo. Ela se inclinou um pouco. Ok, explique. Você fala como se estivesse prestes a me oferecer um emprego secreto no FBI. Eduardo sorriu. Eu só acho que você subestima seu impacto. Você não percebe o quanto muda o espaço ao seu redor. Eu só estou tentando não tropeçar nas coisas. E, no entanto, você se destaca. Não porque tropeça, mas porque se levanta com graça. Lina sentiu algo estranho no peito, uma mistura de vergonha e orgulho. Você é sempre assim. Assim como intenso e sutil ao mesmo tempo. Apenas com pessoas que me tiram do equilíbrio. Ela ficou em silêncio tentando decifrar se aquilo era algo. O garçom chegou com o pedido deles. Eles comeram em silêncio por alguns minutos antes de Lina falar. Eu achava que você era feito de ferro, mas agora acho que você apenas construiu um castelo com muitos muros e deixa pouquíssimas pessoas entrarem. E você? Eu entrei pela janela. Eduardo sorriu baixando os olhos. Acho que sim. Naquela noite, enquanto organizava seus papéis, Lina recebeu uma notificação. Mensagem de Mateus: você mudou. Está mais confiante. É culpa dele. Ela apagou sem responder. Segundos depois, outra mensagem chegou. Mensagem de Eduardo Almeida. Esqueça o que te prende. Você nasceu para ir além. Ela encarou a tela por um longo momento e respondeu. Com você por perto, acho que consigo. O escritório estava agitado naquela tarde. O andar criativo, geralmente silencioso, estava cheio de conversas sobrepostas, telefones tocando e passos apressados. Um novo projeto internacional seria apresentado na semana seguinte e Eduardo tinha toda a equipe trabalhando a todo vapor. Lina fazia o possível para acompanhar. Corria de um lado para o outro do escritório, anotando, passando informações, verificando agendas. Mesmo assim, ela podia sentir que Eduardo estava diferente. Mais quieto que o normal, mais frio, mais distante. Na última reunião, ele mal olhou para ela. Apenas deu instruções diretas, sem as observações sutis que ela começara a esperar, sem os olhares rápidos, sem os sorrisos discretos. E ela sentiu isso. Ela não sabia o que havia mudado, mas algo tinha. Na manhã seguinte, ao chegar à sua mesa, encontrou um envelope pardo esperando por ela, sem remetente, sem bilhete, apenas seu nome escrito em tinta preta.
Ela abriu. Dentro havia uma cópia impressa de uma antiga matéria de jornal digital. A manchete se destacava: jovem talento do design gráfico recusa bolsa internacional para cuidar de mãe doente. E lá estava sua foto. Lina, 2 anos mais nova, sorrindo com um diploma na mão. O texto explicava que ela havia sido aceita em um programa de intercâmbio na Itália, mas cancelou tudo semanas antes do voo. Sem entrevistas, sem alarde. A matéria também mencionava o nome do hospital onde sua mãe fora internada e uma citação sua: família é minha prioridade. Todo o resto pode esperar. Lina sentiu um aperto no peito. Ela havia escondido isso de todos não por vergonha, mas por medo de parecer fraca e incompleta, de parecer alguém que havia desistido. Ela dobrou o papel e o guardou na bolsa. No final da tarde, Eduardo a chamou. "Pode vir ao meu escritório", disse ele com a voz mais seca que o normal. Ela foi. Assim que entrou, pôde sentir a tensão no ar. Ele estava de pé, olhando pela janela de braços cruzados. Não se virou quando ela entrou. "Você sabe do que se trata?" Ele perguntou. "Acho que sim." "Por que você não me contou? Porque não achei que fosse relevante. Você diz isso como se fosse algo pequeno. Você tinha uma bolsa. Ia para um dos programas mais competitivos da Europa e simplesmente desistiu. Eu tive meus motivos. Sim, eu vi a matéria. Você cuidou da sua mãe, mas por que esconder?" Ela respirou fundo. "Porque toda vez que conto para as pessoas, elas me olham com pena, como se minha história fosse uma tragédia interrompida. Eu não queria que você me olhasse assim." Eduardo finalmente se virou para encará-la. "Eu não tenho pena de você. Então por que está me julgando? Porque eu confiei em você. Pensei que estava trabalhando com alguém transparente. Eu sou transparente. Só não saio contando tudo para todo mundo de imediato. Mas comigo você poderia ter contado desde o início, em vez de fingir que apenas tropeçou neste emprego como se não tivesse talento nenhum." Lina engoliu em seco. "Eu não fingi. Eu só não queria parecer que estava usando uma história triste para justificar qualquer coisa." Ele se aproximou da mesa, o olhar mais duro do que nunca. "Você tem ideia do quanto esta empresa valoriza alguém com sua formação, o quanto sua experiência, mesmo que interrompida, importa. E você acha que eu queria ouvir isso desde o primeiro dia? Eu só queria um lugar onde ninguém me tratasse como uma promessa não cumprida. Eu só queria ser vista por quem sou, agora não por quem eu fui." Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Então ele falou, com a voz mais suave: "Eu não gosto de mentiras, Lina, ou de omissões. Então me diga, você é sempre 100% honesto com todo mundo? Você mostra todos os seus lados ou se esconde atrás desse blazer e dessa voz calma o tempo todo?" Ele desviou o olhar. "Isso é diferente." "Não, não é. Você construiu uma armadura também. A diferença é que eu escolhi não usar minha história como escudo." Ela respirou fundo, tirou o crachá do pescoço e o colocou sobre a mesa. "Se você quer que eu vá embora, tudo bem. Mas saiba que não foi por má intenção. Foi por sobrevivência." E saiu da sala antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Naquela noite, Lina caminhou para casa com os fones de ouvido, mas sem música. A cidade passava em silêncio ao seu redor e por dentro ela estava em guerra. Por que doía tanto? Porque ela gostava dele, e não apenas como chefe. Porque, de alguma forma silenciosa, Eduardo havia se tornado a primeira pessoa em muito tempo que a fazia se sentir suficiente. Mas agora tudo parecia perdido. No dia seguinte, ela foi trabalhar como de costume. Chegou no horário, ligou o computador, fingiu se concentrar. Eduardo não apareceu pela manhã. Sofia liderou a reunião da equipe criativa com sua frieza habitual. Xavier tentou animá-la com um doce novo. "Uva japonesa", disse ele sorrindo. "Importado só para você." Ela agradeceu, mas não conseguiu esboçar um sorriso de volta. Na hora do almoço, decidiu sair para tomar um ar. Caminhou até um parque próximo, sentou-se em um banco e observou os pombos brigando por migalhas de pão. Sentia-se exatamente como aqueles pombos em guerra por migalhas de dignidade. "Você se saiu melhor do que eu esperava", disse uma voz ao seu lado. Ela virou a cabeça lentamente. Eduardo estava lá, mangas da camisa arregaçadas, sem blazer, sem máscara. "Você me seguiu?" ela perguntou surpresa. "Vim atrás de respostas."
E encontrou alguma. Ele se sentou ao lado dela. Eu fui muito duro. Me acostumei tanto a controlar tudo que quando algo sai do roteiro eu travo. Eu estou fora do roteiro desde o primeiro dia. Sim, e é por isso que você importa. Lina não disse nada. Não estou aqui para te afastar, Lina. Estou aqui porque percebi que você me mostrou um lado meu que eu tinha esquecido. E que lado é esse? O lado que não precisa ser perfeito o tempo todo. Ela engoliu em seco. Pensei que você não quisesse mais confiar em mim. Eu estava errado. E me arrependo. Eduardo abriu a mão e revelou o crachá dela que ela havia deixado em seu escritório. Isto é seu. Ela o pegou lentamente. E agora? Agora você volta e nós recomeçamos. Com tudo sobre a mesa, sem esconderijos. Lina olhou para ele pela primeira vez, com os olhos dele completamente desprotegidos. E se eu tropeçar de novo, eu estarei lá para te segurar. Ela sorriu suavemente. Tudo bem, então. E juntos eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio. Dois mundos diferentes finalmente se olhando de verdade. A semana parecia promissora. O projeto internacional fora aprovado, os investidores estavam entusiasmados. E Eduardo estava mais presente nas reuniões, ainda discreto, mas visivelmente mais acessível, especialmente com Lina. Após a conversa no parque, algo mudou entre eles. Não era um romance declarado nem promessas. Era mais como uma trégua interna, um pacto silencioso de confiança. Lina se sentia mais à vontade para falar, rir, arriscar. Eduardo, por sua vez, parecia mais flexível, até comentou com um pequeno sorriso que o crachá dela agora estava visível e não jogado no fundo da bolsa. Na quinta-feira, ela chegou cedo, trouxe café para os dois como fizera algumas vezes nas últimas semanas e deixou um chocolate na mesa de Eduardo com um bilhete, alerta de glicemia, cuidado com o excesso de seriedade. Mas ele não apareceu. O tempo passou. A equipe se reuniu, as entregas foram feitas e nenhum sinal de Eduardo. Sem e-mails, sem mensagens. Nem mesmo Sofia sabia de algo ou fingia não saber. Às 15 horas da tarde, Lina estava revisando os slides do projeto quando Xavier apareceu em sua estação com uma expressão preocupada. Você viu o Eduardo hoje? Não. Ele não respondeu minhas mensagens. Por quê? Xavier baixou a voz. A segurança do andar disse que ele chegou por volta das 7 horas, mas não saiu do escritório desde então. Ele está trancado lá. Lina franziu a testa. Trancado. Ele disse para não ser incomodado. Mas isso não é do feitio dele, certo. Definitivamente não. Lina caminhou até o final do corredor, parou em frente à porta de vidro fosco e respirou fundo. Bateu levemente. Nada. Eduardo, sou eu. Silêncio. Ela tentou abrir. Trancada. Você está bem aí dentro. Mais silêncio. Ela estava prestes a se virar quando ouviu um som baixo e abafado, algo entre um suspiro e um soluço. Seu coração disparou. Ela encostou o ouvido na porta. Não conseguia ouvir claramente, mas era óbvio que algo estava errado. Eduardo, estou entrando. Ok. Ela fez um sinal para o segurança, que usou a chave mestra para destrancar a porta. A porta se abriu com um clique suave. A cena fez o tempo desacelerar. Eduardo estava sentado no chão, encostado na parede lateral, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. O blazer pendurado na cadeira, a gravata no chão. As luzes estavam apagadas, as janelas cobertas. Um tablet estava ao seu lado, a tela ainda ligada, exibindo uma mensagem. Lina entrou lentamente. Eduardo. Ele olhou para cima. Não havia lágrimas, mas seus olhos estavam vermelhos, cansados, exaustos. Me dê um minuto, disse ele com a voz quase falhando. Ela se ajoelhou ao lado dele, sem hesitar. O que aconteceu? Ele não respondeu imediatamente. Apenas respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você não precisa ficar. Não diga isso. Se fosse eu aqui, você teria feito o mesmo. Eu não sou bom com isso, confessou ele. Com momentos assim, vulnerabilidade e falhas. Ninguém é, mas a gente aprende junto. Eduardo olhou para ela como se estivesse realmente vendo Lina pela primeira vez de uma nova maneira. Recebi uma notícia há pouco. Meu pai teve um infarto leve. Ele está estável, mas o levaram para o hospital. Lina sentou-se no chão ao lado dele.
Por que você não foi para lá? Porque meu pai odeia hospitais e eu odeio não saber o que fazer. Passei a vida inteira tentando controlar tudo, prever, proteger, mas com a família nada disso funciona. E você acha que tem que ser forte o tempo todo? Eu sempre fui. Desde jovem, meu pai me ensinou que homens não choram, que líderes não vacilam, que o mundo não perdoa fraquezas. Ela o olhou com ternura. Eduardo, às vezes a fraqueza é o que nos torna humanos, e é nessa fraqueza que encontramos a força de verdade. Ele baixou os olhos. Suas mãos tremiam levemente. Você acha que há algo de errado comigo por ser assim? Acho que pela primeira vez você está sendo inteiro. E não há nada de errado nisso. O silêncio se instalou por alguns segundos. Lina pegou o tablet e bloqueou a tela. Depois pegou o blazer do encosto da cadeira e o colocou sobre os ombros dele. Você quer que eu te leve ao hospital? Não sei se consigo vê-lo assim. Meu pai sempre foi invencível. Às vezes os gigantes também caem. E a gente aprende a segurar a mão deles quando isso acontece. Eduardo fechou os olhos. Obrigado por estar aqui. Sempre. Mesmo que seja só para sentar no chão e dividir o silêncio. Uma hora depois, ele se levantou, foi até a pia, lavou, o rosto ajeitou o cabelo, olhou-se no espelho e respirou fundo. Vamos, quero vê-lo, mesmo que ele reclame. Eu te levo. Você não precisa, eu quero. No hospital encontraram o pai de Eduardo acordado, sentado na poltrona ao lado da cama. Um pingo de ironia no sorriso. Pensei que você fosse demorar mais. Vim assim que pude, disse Eduardo puxando uma cadeira. E trouxe companhia? Comentou o pai olhando para Lina. Lina, minha assistente. O pai ergueu uma sobrancelha. Assistente que entra em salas trancadas. Assistente que sabe quando alguém precisa de ajuda. O pai sorriu. Então ela é esperta. Lina apenas sorriu de volta em silêncio. Eduardo e seu pai conversaram por cerca de meia hora sobre exames, dieta e exaustão, sobre envelhecer e sobre deixar os outros ajudarem de vez em quando. Antes de saírem, seu pai segurou a mão de Eduardo. Você vai ser um bom homem, mesmo que chore às vezes. Eduardo não respondeu, mas algo em seu olhar mudou. No caminho de casa, ele quebrou o silêncio. Sabe, você sempre me disse que eu escondo tudo que não deixo ninguém entrar. E que você sempre escapa com classe. Mas hoje eu percebi que ser forte também é saber para quem deixar ver sua dor. Lina o olhou com afeto. E saber que não precisa enfrentar tudo sozinho. Com você eu não preciso. Ela sorriu. Então, mesmo que sua programação de CEO te diga para fugir, me deixe ficar. Pelo menos nos momentos difíceis. Ele assentiu sem hesitar. Não só nos difíceis. Fique nos bons também. Ela encostou a cabeça na janela do carro, o coração leve. Mesmo depois de um dia tão intenso, a conexão entre eles agora era mais do que profissional, mais do que uma proximidade tímida. Era real, humana, mútua. E talvez pela primeira vez, Eduardo estivesse pronto para se permitir sentir. É apenas uma formalidade, disse Eduardo com sua voz calma de sempre. Lina, sentada à sua frente, franziu a testa. Você quer que eu vá com você a um evento de gala? Sim, como minha assistente. Como seu par. Ela piscou. Isso não soa como uma formalidade. Preciso de alguém em quem eu possa confiar. E você se saiu bem nas situações anteriores. Além disso, é só uma noite. Vestido elegante, jantar, alguns sorrisos, representação social. Representação social, repetiu ela estreitando os olhos. Isso é código corporativo para não quero ir sozinho. É um convite prático e funcional. Funcional, murmurou ela. Interessante. Sou um convite funcional. Lina, tudo bem, tudo bem. Eu aceito, mas quero deixar claro, se tiver frutos do mar, eu me vingo. Ele sorriu. Frutos do mar retirados do cardápio. Prometo. O salão do evento era absurdamente luxuoso. Um hall de entrada com colunas de mármore e paredes espelhadas lustres de cristal e garçons passando com bandejas de bebidas que pareciam saídas de uma campanha publicitária. Lina se sentia como uma figurante que invadiu um filme de época. Ela usava um vestido preto simples
emprestado da amiga de uma prima, a mesma que lhe emprestara o casaco para o jantar na casa dos Almeida. O cabelo estava preso em um coque que ela fez com 2 grampos e um pouco de coragem. Eduardo, ao seu lado, usava um terno perfeitamente ajustado, gravata escura e uma expressão impassível. Mas quando ela chegou ao ponto de encontro, ele a olhou por 2 segundos a mais que o normal. Você está elegante? Esse é o seu jeito educado de dizer que não pareço uma entregadora perdida. Esse é o meu jeito honesto de dizer que você está linda. Ela sorriu, tentando esconder o rubor que veio com o elogio. Eles entraram no salão principal, a música de fundo era suave. Os convidados circulavam em trajes impecáveis e o som de taças tilintando criava um fundo constante. Lina tentava manter a compostura, mas seus olhos corriam para todos os lados. Nunca estive em um lugar com tanta gente que sorri sem mostrar os dentes. Networking silencioso, uma arte corporativa. Prefiro festas com karaokê e brigadeiro de colher. Eu sei. Ela o olhou de soslaio. Você me conhece melhor do que parece. Eu observo. Eles caminharam até a mesa reservada da empresa. Cumprimentaram investidores, conselheiros, rostos conhecidos. Eduardo fazia tudo com precisão e facilidade, e Lina aos poucos percebeu que ele era respeitado não apenas por sua inteligência, mas por como administrava o ambiente sem nunca levantar a voz. No entanto, os olhares em direção a eles começaram a se multiplicar. Eles estão nos encarando, ela sussurrou. Ignore. É difícil ignorar quando estou de salto pela primeira vez em um ano e tenho medo de tropeçar no tapete. Você está se saindo bem. Eles acham que estamos juntos, Eduardo atolhou por um segundo. Se acharem, não há mal nenhum nisso. Estamos dançando conforme o ambiente. E o ambiente exige tensão romântica. O ambiente exige química convincente. Ela bufou divertida. Você seria péssimo em esconder sentimentos se estivesse realmente apaixonado. E você seria excelente em fingir que não está. Ela parou de andar. Isso foi um elogio. Apenas uma observação. Estou começando a achar que você flerta como se estivesse apresentando um relatório. E você responde como se estivesse apresentando um pitch. Ela riu. A atmosfera entre eles flutuava entre o provocador e o conspiratório. Algo estava prestes a transbordar, mas nenhum dos dois ousava nomear. Mais tarde, durante o jantar, um dos sócios da empresa se aproximou da mesa com um sorriso caloroso. Eduardo, bom te ver. E quem é esta? Lina, disse ele sem hesitar. Meu par esta noite. O homem ergueu as sobrancelhas. Ah, claro, já ouvi falar dela. Criativa, rápida. A garota da pasta do protótipo certo. Lina engoliu em seco. Fico feliz que o apelido tenha pegado. Causou uma ótima impressão, acredite, disse ele sorrindo. Na verdade, me pergunto se vocês dois já consideraram trabalhar juntos em algo mais a longo prazo. Eduardo continuou sorrindo, mas desviou o olhar. Estamos focados no presente. A pista de dança abriu após o jantar. Um quarteto de cordas tocava versões instrumentais de clássicos. Os casais começaram a se mover graciosamente sob a iluminação suave. Lina observava distraída até sentir uma presença ao seu lado. Eduardo estendeu a mão. Você me daria a honra? Ela riu. Isso não fazia parte do plano do par funcional. Estou improvisando. Ela hesitou por 2 segundos, depois colocou a mão na dele. Não sei dançar essas coisas chiques. Eu conduzo. Eles foram para o centro do salão. Ela apoiou uma mão em seu ombro e ele gentilmente passou o braço em volta de sua cintura. Você está me ensinando a dançar ou me hipnotizando passo a passo? Eles começaram a se mover. Ela olhou para os pés deles. Depois para os olhos dele. Você faz isso com todas as suas assistentes. Apenas com as que bagunçam minha rotina e roubam meu foco. Bom saber. O mundo parecia desacelerar. A música, as pessoas, os sons ao redor, tudo se tornou ruído de fundo para o que estava acontecendo entre eles. Um silêncio denso e confortável, um espaço onde as palavras não eram necessárias. Quando a música terminou, eles ainda estavam se olhando, rostos próximos, respirações quase sincronizadas. Um clique foi ouvido e mais 2.
Fotógrafos profissionais haviam capturado o momento. Em minutos, a foto já circulava entre os convidados, comentada com sorrisos, olhares e sussurros. Estamos sendo observados, disse ela baixinho de novo. Isso vai sair em algum lugar, provavelmente. E o que vão dizer? Que dançamos bem juntos, ela riu. Isso é uma metáfora. Talvez eles voltaram para a mesa, mas agora algo estava diferente. O toque de suas mãos havia deixado marcas silenciosas, a tensão sutil em seus olhares, o gesto inconsciente dela de ajeitar o cabelo, o silêncio entre as frases. Tudo carregava um novo significado. Na volta no carro, nenhum dos dois falou por alguns minutos. Então Eduardo disse: "Você não é mais apenas minha assistente." Ela virou o rosto. "E você não é mais apenas meu chefe." Eles se olharam por um momento e sorriram sem precisar dizer mais nada. Na segunda-feira, Lina chegou cedo, como de costume, equilibrando 2 cafés nas mãos, tentando esconder o sorriso que pairava desde a noite de sábado. O evento de gala ainda ecoava em sua memória como um sonho elegante demais para ser real. A dança, os olhares, o silêncio entre as palavras. Tudo carregava algo que ela não sabia nomear, mas sabia que era importante. Ela sentia que algo estava mudando entre ela e Eduardo. Sutil, quase imperceptível, mas inevitável. No entanto, ao entrar no escritório e ver Sofia parada ao lado da estação de trabalho de Eduardo, com uma expressão severa, o estômago de Lina se contraiu. "Ele não está aqui?" Ela perguntou, tentando soar natural. "Ele foi chamado para uma reunião com o conselho", respondeu Sofia sem desviar o olhar. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada que te diga a respeito, por enquanto." Lina franziu a testa. Algo estava errado. Horas depois, Eduardo apareceu. Entrou em silêncio sem cumprimentar ninguém. Trancou-se em seu escritório e não saiu. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem, nem mesmo um olhar para Lina. Ela tentou ignorar. Mergulhou em relatórios, respondeu e-mails, revisou agendas. Mas a tensão era palpável. Eduardo estava frio mais do que o habitual. No dia seguinte, piorou. Durante a manhã, Lina foi chamada por Sofia. "O Sr. Almeida pediu que você entregue os relatórios diretamente para mim a partir de agora." "Desculpe." Lina perguntou confusa. "E que você pare de circular nas áreas de planejamento e protótipos. Ele disse que vai realocar as tarefas." "Ele mesmo disse isso." Sofia assentiu levemente. Lina sentiu o chão sumir sob seus pés. Às 16 horas, ela não aguentou mais. Entrou no escritório de Eduardo sem bater. Ele estava sentado lá, os olhos fixos no monitor. A luz da tela refletia em seu rosto sério e cansado. "Precisamos conversar." Ele não tirou os olhos do monitor. "Agora não, Lina." "Sim, agora. Porque não vou ficar aqui sendo afastada sem nenhuma explicação." Ele suspirou, fechou o notebook e finalmente olhou para ela. "Estou reorganizando a equipe." "Reorganizando ou me afastando?" "Ambos." "É melhor assim." "Melhor para quem?" "Para você", disse ele firme. A exposição no evento foi maior do que o esperado. A foto se espalhou à imprensa e especulou. O conselho não gostou. Eles acharam o quê? Que estamos envolvidos, que eu misturei negócios com o pessoal, que você é mais do que apenas uma funcionária. E isso não é verdade. Eduardo desviou o olhar. "Não importa." "Claro que importa. Porque eu estive ao seu lado o tempo todo. No chão do escritório no hospital com seu pai na pista de dança. E agora você simplesmente se afasta. É a única maneira de te proteger." "Eu não pedi proteção, Eduardo. Eu pedi respeito." Ele fechou os olhos como se tentasse conter algo. "Eu sou a cara da empresa. Cada decisão que tomo afeta dezenas de pessoas. Não posso me dar ao luxo de ter escândalos. Então eu sou um escândalo. Você é uma distração, uma que não posso mais me permitir." As palavras caíram como uma pedra. Lina sentiu seu corpo congelar. Ela queria responder, queria gritar, mas tudo o que conseguiu fazer foi caminhar até a mesa, tirar o crachá do pescoço e colocá-lo com firmeza sobre a mesa. "Tudo bem. Agora você não precisa mais se preocupar." Ela se virou e saiu sem olhar para trás. Xavier encontrou Lina no elevador com os olhos marejados e a mochila pendurada de forma desajeitada. O que aconteceu? Nada que não tenha começado com uma dança. Ele foi um idiota. Um profissional.
Isso dói mais. Ela não respondeu. Apenas apertou o botão do térreo com força. Nos dias seguintes, Eduardo tentou se concentrar. Leu relatórios, fez reuniões, atendeu ligações. Mas o espaço que Lina costumava ocupar física e emocionalmente parecia ecoar em cada canto. Sua cadeira ainda estava lá vazia. A falta do som de sua risada no corredor. O cheiro de café forte. O jeito como ela bagunçava os papéis e organizava a rotina dele sem pedir permissão. Tudo havia desaparecido e ele estava vazio. Na terceira noite, sem dormir, ele encarou o teto de seu apartamento e murmurou para si mesmo: eu cometi um erro. Enquanto isso, Lina passava os dias tentando seguir em frente. Enviou currículos, pegou trabalhos freelancer, voltou a fazer entregas em horários aleatórios, mas tudo parecia sem sabor. A cidade era a mesma, mas ela não era. E a ausência de Eduardo doía, não porque ele fosse perfeito, mas porque, apesar de todas as suas defesas, ele a deixara ver quem ele realmente era. E agora era como se ele tivesse apagado tudo. Até que em uma tarde de sexta-feira, enquanto entregava um envelope para um cliente em uma editora, ela entrou no prédio e ouviu uma voz familiar. Lina! Ela se virou. Era Sofia, fazendo entregas aqui. Trabalho é trabalho, respondeu Lina tentando manter a compostura. O Eduardo está péssimo, e ele errou e sabe disso. Sofia, com todo o respeito, não posso continuar me machucando por causa dele. Sofia hesitou por um segundo, depois disse: ele não dorme, não come direito, não fala com ninguém. E mantém a cadeira da sua estação virada exatamente do jeito que você a deixou. Só achei que você deveria saber. Lina apenas assentiu e foi embora. Naquela noite, Eduardo encontrou o antigo bilhete que Lina havia deixado com o chocolate. Alerta de glicemia. Cuidado com o excesso de seriedade. Ele sorriu e fechou os olhos. Sabia o que precisava fazer. E pela primeira vez não ia fugir. 3 meses depois, o prédio da sede do Grupo Almeida estava diferente. Mais arejado, mais vivo mais. Vivo. Talvez fosse a nova disposição da equipe criativa. Talvez fossem os projetos internacionais que haviam se multiplicado desde que a apresentação silenciosa do protótipo fora reestruturada. Ou talvez fosse por causa dela. Lina caminhava pelos corredores com um tablet sob o braço. Fones de ouvido pendurados no pescoço e uma expressão focada que contrastava com os post-its coloridos colados na lateral de sua mesa. Ela não era mais uma assistente. Era a diretora de design estratégico. E pela primeira vez, sentia que esse título não vinha com nenhum asterisco. Sentia que pertencia. Cena presente Lina. Xavier chamou de sua estação ao lado, acenando com um envelope. O convite da conferência chegou. Você vai abrir a palestra com o Eduardo. Ah, ótimo! Nada como começar um evento internacional com a leve pressão de não tropeçar no microfone. Você nunca tropeça, você apenas muda de direção com estilo. Ela riu e pegou o envelope. Ainda havia dias em que duvidava de si mesma, mas o medo era mais leve agora. Talvez porque toda vez que olhava para a sala de vidro no final do corredor, ela o encontrava lá. Naquela mesma noite, Eduardo chegou em casa mais cedo do que o normal, algo raro. Tirou o blazer, afrouxou a gravata e foi direto para a cozinha. Acendeu as luzes, tirou ingredientes da geladeira e colocou para tocar a playlist favorita de Lina, aquela que ela fez chamada Fingindo que Sei o que Estou Fazendo. Ele tinha um plano, simples, direto, sem rodeios, assim como ela. Um pouco depois, ele ouviu a chave girando na porta. Cheguei, anunciou Lina entrando com uma sacola de compras. Comprei aquele chocolate que você finge que não gosta, mas come escondido quando ninguém está olhando. Você me suborna com tanta facilidade. Eu estudo seus pontos fracos. É meu superpoder. Ela colocou a sacola no balcão e parou ao ver a mesa posta. O que está acontecendo aqui? Jantar. Eu cozinhei. Com a ajuda do YouTube e da minha força de vontade. O arroz pode ter vida própria, então cuidado. Ela sorriu e tirou os sapatos. Qual é a ocasião? Nenhuma. Ou talvez todas. Ele a observou com carinho enquanto ela se servia. Sabe, muita coisa mudou nos últimos meses. Aqui na empresa. Em mim. Eu notei. Você até deixou uma planta no escritório.
E ela ainda está viva. Isso é progresso. A planta tem nome. Ah, não. Lina 2.0. Ela riu. Isso é estranho e fofo. Ele respirou fundo. Eu queria dizer que você me mudou. Ela parou olhando para ele. De verdade. Eu tinha uma rotina rígida, um plano imutável, metas calculadas. E então você chegou bagunçando arquivos, embaralhando agendas, mudando tudo. Inclusive eu, Evan. E mesmo que eu tenha resistido, cometido erros e te afastado, eu entendi. Entendi que a vida com você é mais leve, mais honesta, mais inteira. Ela se aproximou tocando a mão dele. Eu mudei também. Sabe, antes de você eu só fugia das responsabilidades, das memórias, do meu próprio talento. E agora? Agora tenho orgulho de quem sou. E disso aqui. Ela ergueu as mãos entrelaçadas deles também. Ele sorriu. Então, se você me permitir. Eduardo se levantou. Foi até a bolsa que deixara na mesa lateral. Tirou uma pequena caixa. Lina engoliu em seco. Você está. Calma, ele riu. Não é um anel, ainda. Só uma pergunta. Ele abriu a caixa. Dentro havia 2 passagens de avião e um pequeno cartão que dizia Conferência Internacional de Design de Paris. 2 assentos, um futuro. Você quer dividir não apenas o palco, mas a vida comigo. Lina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu baixinho. Só se você prometer nunca mais dizer par funcional. Prometo. E nunca mais me afastar por medo. Nunca mais. Ela pegou a caixa, riu e disse, então sim. 1000 vezes sim. Eles se abraçaram ali mesmo na cozinha. Sem música, sem plateia, mas com toda a emoção do mundo. Meses depois, em Paris, o auditório estava lotado. Lina ajustava o microfone em seu terno enquanto Eduardo repassava as últimas anotações da apresentação deles. O coordenador do evento se aproximou. Prontos. Lina olhou para Eduardo. Ele segurou a mão dela. Sempre. Eles subiram ao palco lado a lado. Aplaudidos, ouvidos, respeitados e amados. Naquela noite, sob as luzes da Torre Eiffel, Eduardo a levou para passear. Pararam em uma ponte sobre o Sena. Um violinista de rua tocava ao fundo. Lina. Sim. Ele parou de andar, virou-se para ela e tirou uma pequena caixa do bolso. Desta vez era um anel. Ok, agora é sério. Os olhos dela se arregalaram. Aqui no meio de Paris, no meio da nossa história que começou em desastre e virou poesia. Ele se ajoelhou. Lina Oliveira, você quer ser minha esposa e continuar bagunçando minha vida só que com um sobrenome compartilhado e uma playlist oficial para o jantar. Ela chorou e riu ao mesmo tempo. Isso é tão clichê. Adorei. Isso é um sim. Claro que sim, meu C e o metódico que virou romântico. Ele colocou o anel em seu dedo e as pessoas ao redor aplaudiram. Lina o puxou pela gola e o beijou, como se o tempo tivesse parado. 5 meses depois, o casamento aconteceu em um final de tarde na praia. O céu estava rosa, o mar sereno e as flores balançavam na brisa leve e salgada. Xavier, com um microfone na mão e um terno claro, anunciou: estamos aqui para celebrar o improvável. Uma mulher que se escondeu debaixo de uma mesa, um homem que calculava tudo e um amor que não segue planilhas, mas é perfeito do mesmo jeito. Lina caminhou descalça pelo corredor de madeira entre os convidados. O vestido era leve e esvoaçante e seus olhos brilhavam mais que o céu. Eduardo a esperava no altar sem gravata com um sorriso completo no rosto. Eduardo, você promete não surtar quando eu mudar o layout sem avisar? Prometo, desde que seja em nome da beleza. Lina, você promete não fugir da próxima reunião só porque tem café envolvido? Só se você fizer o café. Todos riram, e então em silêncio os dois disseram sim. O beijo foi longo. O mar aplaudiu com ondas calmas, e por um momento o mundo foi perfeito. A gráfica Verbo nunca mais foi a mesma depois de receber uma carta assinada por Eduardo Almeida que dizia: vocês nos ajudaram a encontrar o caminho, e isso não será esquecido. Xavier, agora promovido a coordenador de inovação, organizava torneios mensais de adivinhe o humor da Lina pela cor dos acessórios. Sofia discretamente colocou um post-it amarelo no canto de sua mesa. Nem toda bagunça é ruim. Lina foi citada em conferências em artigos e, principalmente,
nos corredores da empresa, como a mulher que entrou escondida e ficou para mudar tudo. Eduardo, ele aprendeu que amar é perder o controle e nunca mais quis recuperá-lo. Na última reunião do ano, ele resumiu tudo com uma frase: o desastre se transformou em amor e o amor se transformou na melhor decisão da minha vida. Eles ficaram juntos não porque era fácil, mas porque era real. E isso era tudo o que precisavam. O que você achou da história de Eduardo e Lina? Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria?